Então aqui também, pessoal, é só para contemplar, né? Que aqui a gente também consegue fazer, então, regras, tá? Caso as características não sejam as mesmas, então o que, que acontece? Se eu não tenho a mesma característica, tá, pessoal? Que agora a gente está falando aqui de cor, tá? E lá no outro, no meu insumo, ele não tiver a mesma característica, porque eu posso fazer o seguinte, eu tenho lá uma característica que é cor e eu tenho uma outra característica que é referência. O que, que acontece? Eu estou cadastrando que é cor azul e na minha outra característica, a referência 023, ela é igual a azul também, só que são coisas distintas no cadastro. Então, o que, que eu tenho que fazer? Se eu quiser que seja a mesma cor azul na referência 023, eu vou ter que vir aqui e regrar normalmente, tá? Eu continuo regrando se a minha herança não estiver correta. A herança só vai acontecer se as características do item pai com o item filho forem iguais, tá? No configurador. Tipos de regra de equivalência, tá, pessoal? Como é que funciona esse aqui, tá? Aqui é conforme eu até dei o exemplo agora no último exemplo, quando eu posso ter tipo de regra de equivalência que é quando eu tenho características diferentes, porém com o conteúdo exatamente igual entre elas, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui, que eu tenho a característica HD, que ela tem ali 1 tera, 120 GB, 40 GB, 500 GB e assim por diante. E eu tenho a característica capacidade, tá? Que o conteúdo delas é a mesma coisa. Então eu posso ter um facilitador de equivalência, que é quando eu responder lá no meu item pai que eu quero que seja o HD de 120 GB, eu quero que a capacidade seja de 120 GB também. Então eu consigo ter um regramento de equivalência lá na minha engenharia. Tá? Como que funciona? Tá? Nas características aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir na regra, tá? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, o que for equivalente, eu vou colocar um asterisco. Tá? Dessa forma, o sistema entende que o que for informado no item pai, ele vai levar para o filho também. Então, se eu informar que no equipamento de armazenamento for 100 GB no HD, automaticamente a equivalência tem que ser 100 GB de capacidade também. Tá? Como que funciona na prática aqui, pessoal? Eu vou pegar aqui o meu item pai, tá? E aqui eu tenho um item filho também, tá? Vou demonstrar para vocês que aqui eu tenho uma equivalência, tá? Aqui eu estou falando que eu tenho 120 GB na equivalência 2, no meu item filho. E no item pai, a equivalência 1 aqui, eu tenho 120 GB também, tá? Então, o que, que acontece? Quando eu vier aqui no meu item pai, na minha engenharia, e fizer um regramento, que é o seguinte, eu vou regrar agora que aqui eu vou dizer que a equivalência 1, deixa eu vir aqui, que é a minha equivalência 1, tá? Eu vou colocar o asterisco para que quando for eu responder lá o HD, eu quero que a equivalência seja igual para a minha característica do filho. Eu quero que ele seja o HD também aqui de 120 GB, tá? Então aqui, ó, ele vai ficar, a gente pode sempre olhar aqui embaixo, tá? Item pai, ele vai ficar igual aqui ao item filho, tá? Eu vou ter essa equivalência. Então, vamos fazer na prática aqui, pessoal. Quando eu fizer de novo uma ordem de produção deste item aqui, que a gente vai ver o resultado mesmo aqui, quando a gente fizer, né, Aqui eu estou respondendo que é 120 GB para o meu item pai, tá? Eu estou fazendo só 120 GB aqui. É só o que eu estou respondendo. Então, aqui eu vou produzir uma, vou confirmar, vou vir aqui no processo e vou ver minhas demandas. O que, que aconteceu? Como eu tenho uma regra de equivalência, eu respondi 120 GB lá, o meu item filho, ele foi lá e também está respeitando 120 GB, tá, pessoal? Então, quando eu tenho regras de equivalência, ele vai fazer essa automação aqui para nós, tá? Então, dessa forma, o que for respondido no item pai, ele vai propagar para o item filho, tá?